deste lado, senão não vos consigo ver. Bom dia a todos. Permitam-me também começar, ou melhor, sem querer repetir muito em relação ao Sr. Presidente, eu não posso deixar aqui um grande agradecimento, um cumprimento muito especial a todos aqueles que trabalham comigo diretamente e indiretamente, ou seja, a todos os funcionários da Câmara Municipal. Porque aqui não há, de facto, fronteiras. Há muitas atividades que são transversais e que, quer queiramos, quer não, acabam por nos envolver a todos. Portanto, eu não teria conseguido fazer absolutamente nada se vocês não estivessem connosco e nós estamos convosco. Esta interação é absolutamente fundamental. A vossa motivação é a nossa motivação e vice-versa. O vosso êxito é o nosso êxito e vice-versa. Portanto, muito obrigada a todos por terem colaborado connosco durante este ano. Como já disse o Sr. Presidente, eu reitero, o segundo ano será ainda mais intenso, mas cá estamos para o enfrentar e por isso muito obrigada. O primeiro grande desafio para este segundo ano de mandato foi exatamente selecionar 6 atividades que considerasse como sendo as mais relevantes. No âmbito de vários poros, como sabem que tenho sobre a minha responsabilidade, não foi fácil de selecionar 6, e já vi que o Sr. Presidente, inclusive, já me roubou um, portanto já me facilitou um bocadinho a vida. Mas qual foi, e gostaria de dar aqui a minha justificação, qual foi o meu critério para a escolha? Foi exatamente arranjar intervenções e ações que envolvam transversalmente mais do que um serviço. Exatamente porque eu não poderia pôr todos nestas únicas 6 ações. Por um lado, o reflexo que tem para o exterior, porque são ações impactantes, indiscutivelmente para o exterior, para o espaço público, para a vivência na cidade de Coimbra e no concelho de Coimbra, mas também o facto de, diria que quase todas elas envolvem mais do que um serviço, mais do que um departamento e, portanto, há aqui uma interação. E este era o aspecto que eu queria aqui focar e enaltecer. Desde que entramos para este Executivo, temos efetivamente conseguido fazer isso, que não era muito habitual no anterior, mas que é absolutamente fundamental. Conseguir a interação de vários serviços e, de forma cooperante, atingirmos um objetivo único. Portanto, envolver diferentes serviços, diferentes valências, diferentes formações em equipas pluridisciplinares para atingir um determinado objetivo. E, por isso, indo rapidamente às minhas ações, comecei pela parte mais do planeamento, mas que não é só do planeamento, também tem aqui a componente do desenvolvimento económico, naturalmente associado, que é a suspensão do PDM no que respeita às áreas de atividades económicas 2, que foi levada a cabo, já foi publicada e que tem tido reflexos muito positivos, nomeadamente ao nível da procura de operações urbanísticas na área das atividades económicas. Com esta alteração, que parece uma coisa muito simples, simplesmente conseguimos tornar os terrenos muito mais competitivos e, portanto, muito mais atrativos aos investidores, de maneira que, desta forma, conseguimos captar investimento para a cidade de Coimbra, para o concelho de Coimbra e também, naturalmente, de forma indireta, conseguir fixar emprego e novos talentos. Portanto, esta medida foi, do meu ponto de vista, uma grande medida para Coimbra, que terá implicações e reflexo nos próximos tempos, já está a ter neste momento pelo aumento de procura que temos sentido, mas naturalmente depois, espero eu, terá reflexos diretos em termos de aplicação. Depois, a garantia da localização da alta velocidade, da paragem da alta velocidade em Coimbra B, que já aqui foi focado pelo Sr. Presidente, mas permitam-me contrariar aqui uma palavra, não é repescar ou voltar ou buscar o plano Bosquet. O plano Bosquet será completamente diferente. A única parte que tem de comum é que é o mesmo arquiteto, ou seja, podemos passar aqui à frente um passo que eu normalmente valorizo muito, que é da caracterização e diagnóstico. Vamos buscar uma pessoa que já conhece muito bem Coimbra, já conhece muito bem o problema da Estação B e dessa maneira, por isso ele já pode começar a trabalhar, aliás já está a trabalhar, temos amanhã de manhã uma reunião de trabalho que vai ser intensa com o arquiteto Bosquet, em que ele já vai mostrar claramente resultados, e se foi possível passar por esta primeira fase. Não é efetivamente uma reconversão, é um plano novo, até porque a estação está numa localização diferente daquela que foi estudada em 2010 no plano Bosquet. Por isso temos aqui um grande desafio, mas acima de tudo uma grande segurança. A alta velocidade irá parar em Coimbra B e ao mesmo tempo vamos ter um plano de requalificação, de reconversão, de dinamização de toda a zona norte da cidade e que terá implicações, naturalmente, e reflexos em todo o concelho, eu até diria mais na região centro. Este é claramente um projeto de interesse regional e, portanto, terá aqui reflexos, como eu disse, em toda a região centro. Mas, acima de tudo, uma oportunidade para
criar uma nova centralidade, como eu tenho dito. Disse, esta estação, uma estação intermodal, para além de ter que garantir a intermodalidade com todos os modos de transporte, tem também que ser uma alavanca para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento arquitetónico, paisagístico, para a qualificação, dinamização, como tenho dito, de toda esta área da Zona Norte. A criação do Passeio Ribeirinho, também já aqui foi focada, para mim foi um dos projetos mais marcantes, não foi mais marcante seguramente, mas é um dos mais marcantes, porque, tirando partido do projeto do Metrobus e, acima de tudo, contrariando aquela que era a tendência que se vinha a seguir nesta cidade, é preciso dar este sinal. A cidade tem que ser cada vez mais amiga do peão, cada vez mais amiga do seu morador, do seu residente, do seu utilizador, como eu costumo designar, do seu visitante, dos estudantes. Temos que criar espaços para estar, espaços para socializar, para viver, espaços de fruição urbana. E este foi um passo, do meu ponto de vista, determinante. Conseguimos com isto ligar diretamente a zona do Choupal até ao Parque Verde da cidade e esperemos nos próximos anos conseguir continuar com este mesmo caminho, com um espaço dedicado às pessoas, não é aos carros. Deixou de ser um cemitério de carros. Se o abríssemos novamente aos carros, seria seguramente novamente um cemitério de carros estacionados, outros em circulação. Assim não, vamos ter um espaço dado às pessoas. Portanto, ganhou-se, eu acho que Coimbra ganhou aqui um espaço que será seguramente um mirador, nomeadamente para as festas da cidade, para o fogo de artifício, para, inclusive, podemos também tirar o maior partido do espelho de água que temos no nosso magnífico Rio Mondego. A constituição da entidade de gestão do sistema intermodal da região de Coimbra, em estreita colaboração com o IMT, a CIM, a Metro Mondego e os CPs, por isso, Caminhos de Portugal, Ferroviários de Portugal. Ora bem, o que é que está aqui em causa? Ainda temos um longo passo, um longo caminho aqui a percorrer, mas é criar uma entidade supramunicipal que permita gerir de forma integrada todo o sistema de bilhética, mas eu vou mais longe, tem também que gerir todo o sistema de informação. Quando andamos de transportes, não interessa se o operador é o operador A, B ou C, o que interessa é que possamos ir desde casa até ao nosso local de trabalho, ao nosso local de destino, sem ter que estar com essa preocupação e sem pagar mais por isso. Por isso, o mesmo bilhete poder servir, poder entrar num autocarro, apanhar o comboio a seguir, andar na trotineta, ou seja, precisamos ter aqui uma entidade que está acima da Câmara Municipal, da Lousade, de Coimbra, de Miranda do Porvo, mas também dos diferentes operadores, do Xuntuc, das trotinetas, de tudo, está lá acima e que vai emanar um conjunto de regras que vai permitir esta mesma integração. Por isso, esta entidade, eu diria que é a entidade de futuro, mas que, para além de agregar os vários operadores na zona de Coimbra, estamos também a fazer esta ligação, estes tentáculos às diferentes entidades ou autoridades de transportes que temos na região centro. Portanto, o futuro só poderá ser melhor do que aquilo que temos hoje e essa também é naturalmente a minha esperança. A desmaterialização parcial do setor do urbanismo e a alteração dos procedimentos que se traduziu, e eu posso dizer aqui neste momento já com dados reais, numa redução de 60% do tempo de resposta aos nossos requerentes. Isto é, de facto, fenomenal, tem sido um esforço brutal e que envolveu não só a área do urbanismo, mas também a área do setor da modernização administrativa, com um fim comum, que era darmos uma resposta cada vez mais célere, cada vez mais rápida, mas também cada vez mais direcionada e automatizada aos requerentes. Posso-vos dizer que o tempo médio de resposta anteriormente era de 61 dias, neste momento estamos com uma resposta de 25 dias, em média. Claro que há processos mais complicados, por vezes carecem de pareceres externos, de pareceres de outros serviços, mas de uma forma geral eu acho que tem aqui uma melhoria que vale a pena ser enaltecida e que em muito tem a ver com este esforço de desmaterialização que foi levado a cabo. A beneficiações introduzidas na obra do sistema de Metro Mondego também já aqui foram focadas pelo Sr. Presidente, mas isto para mim é uma questão muito relevante. O sistema de Metro Mondego foi uma das vozes, e vocês provavelmente seguiram ao longo dos últimos 5 anos, 4 mais 1, já lá vão 5, muito crítica em relação a este projeto, na altura em que ele estava a ser debatido e que deveria ter sido debatido e que não foi suficientemente debatido, do meu ponto de vista, mas agora estamos numa fase concretizada. Mas há aspectos que ainda é possível melhorar e foi nesse aspecto que nos esforçamos, nos centramos no último ano, no sentido de conseguir melhorar
deficiências, patologias mesmo, que eu considerava serem muito más e que só iríamos ver a posteriori. As pessoas só nunca vão ter noção das melhorias que introduzimos nos entretantos, porque vão ver um resultado final e não conheciam o inicial. Eu gostava que isto ficasse aqui bem claro. Se mesmo não conhecendo, aquilo que foi feito são melhorias muito, muito substanciais. Desde logo, e permitam-me só dizer 3 ou 4 exemplos, a reposição da estação do Alto São João. Ela tinha sido eliminada. Ou seja, temos toda uma área, a zona do Arieiro, a zona do Alto São João, a zona junto ao Pingo Doce, não era servida diretamente pelo Metrodois. Vai passar a ser, porque vai ser proposta, já está aprovada, assegurada pelo Governo, a reposição desta estação. Mas também, e foi a reunião de Câmara, o reperfilamento da Avenida General Alberto Delgado. Deixámos de ter 4 vias voltadas para o veículo, passamos a ter apenas 3. Foram feitos estudos, isto obrigou um conjunto de estudos adicionais, estudos de tráfego, comprovaram que não se perdia muito no seu desempenho. E, portanto, foram reduzidas para 3 vias de circulação, aumentando dessa maneira um pouco mais os passeios, criando o potencial de materialização de ciclovias, mas também interferindo o menos possível com os espaços verdes. Por isso, há que, naturalmente, reforçar esta questão. Ainda estão mais algumas na calha, que eu não vou aqui apresentar porque ainda não foram, diria, aprovadas em reunião de Câmara, mas a própria 25 de Abril, a Praça 25 de Abril, era uma praça inóspita, toda ela feita em calçada, de certa forma com alguns desenhos em desenho urbano, mas não deixava de ser uma praça muito pobre e diria muito quente, porque no verão teríamos ali uma acumulação de calor muito acentuada. Por isso, o projeto foi todo revisto pelos serviços da Câmara Municipal e, mais uma vez, não me canso de vos agradecer a rapidez com que o fizeram, a motivação com que o fizeram, e eu acho que hoje em dia a praça beneficiou muito dessa requalificação. A Casa Aninhas, já lá vão há alguns meses, mas para aqueles que ainda lá vivem e trabalham, vão vê-la demolir-se, naturalmente, mas por uma razão muito óbvia. Com isso vamos ganhar uma grande estação, a estação da Câmara, vai passar a ser uma estação de qualidade, aberta, e não vai, seguramente, o cais ir contra uma parede, ainda para mais, uma parede de um edifício municipal. Portanto, como viram, há muita coisa que tem vindo a ser feita. Podia falar também da Praceta Mota Pinto, que já teve novos desenvolvimentos, ainda não foi aprovado, mas irá em breve à reunião de Câmara. Isso temos estado a trabalhar a vários níveis, em vários setores, acima de tudo, com grande cooperação entre os vários serviços, e era isso que eu mais gostaria aqui de enaltecer e, ao mesmo tempo, agradecer o facto de os serviços me terem aberto estas portas e trabalhar em conjunto, sem dizerem, não, mas eu trabalho só para o Sr. Vereador A, B ou C. Não. Temos estado, de facto, de uma forma muito cooperante a trabalhar em conjunto com um único objetivo, que é criar melhores condições de vivência, de estar e de circular também na cidade de Coimbra e em todo o seu concelho. Muito obrigada.